Aula 13 do casual para o relacionamento assumido. Meninas, vocês estão notando algo diferente? Olha como eu estou. Morena, cabelo mais escuro, estou mais magra. Quando eu gravei as aulas que vocês assistiram, quando eu gravei o curso para vocês, eu estava grávida e por algum motivo, na hora que eu fui mudar o curso de plataforma, essa aula 13 desapareceu, então estou aqui gravando de novo para deixar bem completinho, tá? Vamos lá. Do relacionamento casual para o relacionamento assumido. O que acontece? Chega um momento crucial na relação, aquele pela qual as mulheres anseiam, que é o quê? A definição do status do relacionamento. E por que as mulheres querem um título? Porque isso gera mais segurança, gera mais comprometimento, elas passam a agir com maior liberdade perante o outro. A gente não quer deixar a relação correr, tendo aparência e jeito de relacionamento exclusivo, e depois se surpreender com alguma atitude do parceiro que se justifica dizendo, mas nós não temos nada, né? A gente só tá ficando. Então, assim, sem limites claros, a gente não sabe como se portar exatamente com o próprio parceiro, que é o quê? Planejamento de futuro, adentrar mais na vida, na família, com os amigos, e também perante outras oportunidades, né? Se você pode conhecer, se dá a liberdade de conhecer outras pessoas ou não. Por isso, a maioria das mulheres, não são todas, tá, gente? Sente a necessidade da conversa sobre oficializar ou não a relação. Justo, nada de mal nisso. O problema é você ficar fixada com o status do relacionamento. É você ficar o tempo todo, né, durante o período que você está ficando, esperar chegar no prazo, né, de 3 meses mais ou menos, que é o que as pessoas mais ou menos esperam para poder conhecer e ver como é que vai desenvolver. Contudo, o problema é você ficar fixada no status do relacionamento, ao invés de viver momentos, viver com a pessoa o que está gostoso no agora. Quando a mulher fica muito fixada em eu quero definir o que eu tenho com essa pessoa, se essa pessoa está comigo ou não, acaba perdendo um pouco da espontaneidade, da diversão, do lúdico, do encanto. Então você fica um pouco mais ansiosa, você fica avaliando mais o seu parceiro. E o principal, ele sente que você não quer ele, mas que você quer algo dele, entendeu? É diferente. Então, assim, tem mulheres que querem definir o status, elas querem essa oficialização. Tem outras que não. Isso depende de você, é o seu organismo, a sua mente, que vai indicar o que você precisa para que o seu relacionamento, para que a forma que as coisas continuem fluindo esteja bem. Então, assim, é importante você observar como está a fluidez. Né? Vocês estão se encontrando mais constantemente? Vocês estão participando um da vida do outro? Vocês têm projetos juntos? Vocês já estão num nível que realmente tá um para o outro, só falta a palavra? Aí sim, você pode ter essa conversa. Agora, se você está vivendo um relacionamento que o cara te dá pouco, que você já não tem quase nada dele, que ele é inconstante, e aí você quer assumir um relacionamento, entendeu? Por mais que você já esteja meses com esse cara, se esse cara é inconstante, se esse cara não mostra que está tendo reciprocidade, se esse cara não está dando o que você quer, por que você vai querer assumir um relacionamento com esse cara? Vocês estão ficando exatamente para saber se ele presta como namorado. Aí se ele prestar como namorado, você tem essa conversa com ele. Mas se ele não prestar, se ele ainda nem chegou lá, vai tocando a sua vida, vá vivendo a sua vida. Porque o natural é vocês irem cada vez se entrelaçando e se envolvendo e as coisas acontecendo naturalmente até que vocês colocam o rótulo, o título, a palavra que deixa tudo mais claro. Mas não tente colocar o rótulo, o título para consertar falhas do cara. O tempo que vocês estão ficando é o tempo para você
avaliar se ele presta para namorar ou não. Se ele ainda não presta para namorar, não faz sentido você ter essa conversa com ele, beleza? Então vamos lá. Eu vou te ajudar. Se você quer ter essa conversa, eu vou te ajudar a elaborar a forma como você vai se comunicar, tá bom? Bem, a maioria dos homens vai evitar a questão sobre oficializar até que você traga isso à tona. Em geral, eles não vão querer ter essa conversa porque eles têm medo, especialmente se eles não estiverem planejando levar esse lance a sério com você, porque isso poderia estragar a coisa toda. Então eles pensam, se eu digo que eu não quero ter um relacionamento, ela não vai ficar mais perto de mim, ela não vai ficar comigo. Então eles evitam essa situação ao máximo. Eles pensam, se eu digo que eu não quero um relacionamento, ela não vai mais estar perto de mim, ela vai ficar fria comigo. Então eles vão evitar esse momento. Mas essa situação está te incomodando, em algum momento apropriado você precisa colocar essa questão na mesa. Como ter essa conversa? Primeiro, não dê um ultimato, ou vai ou racha. Isso só deixa as pessoas em pânico. O orgulho dos dois se manifesta e a coisa começa a ficar difícil. Permitir graus de flexibilidade faz tudo ficar mais suave. Segundo, seja honesta. É essencial que possamos ser nós mesmas, que possamos ser honestas sobre o que está e o que não está nos deixando felizes. E ao fazer isso, é muito importante que a gente não parta de um lugar emotivo, de medo, e sim de um lugar centrado. Centre no seu corpo, confie na sua feminilidade, na sua intuição. Eu estou prestes a te revelar de uma forma simplificada como construir uma conversa que é muito complexa de uma maneira simples. Vamos lá? Pega aí o papel e caneta e anota, tá bom? Porque tem um passo a passo. Então, primeiro, você fala, olha fulano, os fatos tal e tal e tal. Você vai colocar os fatos, coloque todas as coisas que te deixam incomodada, os fatos. Fale sobre o comportamento em si, sem análise moral, sem análise emotiva do fato ou sobre a personalidade dele. Apenas os fatos. Tá, Paloma? Como assim? Exemplos de fatos eu vou te dar. Olha, fatos. Eu não sei se eu devo me programar para fazer alguma coisa com você. Não saber como eu devo te apresentar para os meus amigos e para a família. Não saber se você está dando abertura para outras pessoas. Não saber se eu posso me permitir a conhecer outras pessoas e etc. Então, esses são os fatos. Fatos honestos que estão te gerando alguma angústia. Então, nos fatos, você vai colocar as coisas que te deixam incomodada, fatos. Depois a gente vai partir para as consequências desses fatos. Então, vamos lá. Chegou na consequência. Esses fatos geram em mim isso e isso. E aí, você vai escrever os sentimentos que aqueles fatos lhe geram. Então, você vai falar de uma forma bem racional, nada emotiva. Isso gera em mim a sensação de não ser importante, gera em mim a sensação de não ser priorizada, me faz até te tratar com uma certa frieza, um certo distanciamento. E eu não gosto de ser assim. Me dá dúvidas sobre o que eu quero em um relacionamento, sobre o que eu quero em um parceiro. Perceba que agora ele começa a ter um panorama sobre o que está acontecendo. E aí você continua. E aí você fala assim, e os meus critérios sobre o que eu quero em um relacionamento são mais altos que isso. Novamente, a gente está falando aqui sobre critérios, sobre linguagem masculina. Para uma conversa difícil, uma conversa séria, traga essa conversa, um pouco da linguagem masculina que vai te beneficiar. Então, quando você fala em critérios, os critérios que eu quero para um relacionamento, o homem se identifica porque critérios, patamar, desempenho, tudo isso faz parte do critério, da linguagem masculina.
E os homens querem estar com mulheres que elevem os seus critérios. Eles querem estar com mulheres que fazem deles homens melhores. Então, quando você diz que os seus critérios são mais elevados para o que você quer no seu relacionamento, ele, de repente, vê uma mulher a quem ele tem que fazer jus, sabe? Ele tem que correr atrás. E aí você finaliza assim: olha, eu gosto muito de você, eu amo os nossos momentos juntos, o tanto que eu me divirto com você, mas acho que nós provavelmente queremos coisas diferentes. Preciso de um tempo para pensar. Você não está dizendo a ele, você quer ou não namorar? Por que você não quer? Você não está fazendo isso numa posição de submissão, de temor, pedindo. Você está dizendo, gosto de você demais, mas preciso de um tempo para pensar. Ou seja, eu tenho os meus critérios, eu tenho que avaliar, eu preciso decidir o que é melhor para mim. E veja, isso não significa que você não vai vê-lo mais, não significa dar um gelo, não é dar um tempo, é um tempo para pensar. E você pode acrescentar, talvez você também queira um tempo para pensar. E isso vai dar uma oportunidade para ele refletir. E não para ele ter uma resposta imediata, sabe? Ele não foi colocado contra a parede. É para ambos pensarem, ok? Outra opção é assim, anote aí. Bom, você sabe o quanto eu te adoro, o quanto eu te acho sexy, um homem maravilhoso, mas eu preciso de um tempo para pensar. Não está mais legal para mim. Talvez seja melhor você ficar um pouco sozinho também, ver a vida lá fora e refletir, descobrir o que você quer. Observe que para um momento delicado como esse, a mensagem não foi um textão, e se você estiver presencialmente, não foi uma longa DR, não teve uma discussão de relacionamento. Você dá a esse homem muito o que pensar. Mesmo que ele não sinta o efeito na hora e não reaja da forma que você espera, saiba que uma semente foi plantada. Você plantou a sua honestidade, você se respeitou, você respeitou as suas vontades. Só de você agir assim, com a sua verdade, já é um grande ganho. É provável, tá, que em outra oportunidade, ou talvez alguns minutos, ele absorva melhor o que você falou para ele e se manifeste, tá? Observe outra coisa. Você diz o quanto acha ele ótimo, mas as coisas como estão agora não está funcionando mais para você. E que ele está livre para seguir, para ver o mundo lá fora. O que gera nele uma incoerência interna. Ele pensa assim, eu sou tudo isso, ela gosta de mim, mas ela está me liberando? Eu não pedi para ser liberado, peraí. E aí, essa resenha vai continuar. Seja firme, tá? E não ceda à sugestão de muitos homens que é, vamos deixar as coisas como estão, tá? Porque isso só vai prolongar a sua angústia e fará toda essa elaboração de discurso que a gente fez aqui ser um vazio. Então, se posicione para criar o tratamento que você deseja receber. Se posicione e ele enxergará os seus valores, enxergará os seus critérios, aumentando a atração. E tudo isso, mulherada, partindo do seu eu centrado, usando uma linguagem calma, sensata, né, uma energia feminina, que é o quê? É uma energia não reativa, é uma energia não combativa. E a linguagem que você vai estar usando é uma linguagem mais masculina. Então, observe que neste momento você está utilizando, usufruindo de duas capacidades. Uma competência em falar de uma forma racional, né, que é bem da energia masculina, e essa energia de acolhimento, de deixar ir, de fluidez, que é da energia feminina. Após isso, deixe-o ir.
A bola está no campo dele. Você foi clara, agora cabe a ele dar sequência no ajuste da relação. Expresse e vai seguir com sua vida, mas não aceite menos, tá? Ou isso poderá abalar sua autoestima, vai te manter no limbo, com a vida à mercê da decisão de outra pessoa e ainda fechada para outras oportunidades, viu? Importante você não encarar esse momento como um momento de conflito ou uma situação constrangedora a ser evitada, beleza? Trata-se apenas de coerência e respeito aos seus sentimentos e às suas expectativas legítimas. A única coisa que está no seu poder é comunicar com a verdade do seu coração e aprender a fazer isso com carinho e inteligência. Nós necessitamos amar e ser amados em nossa inteireza. Então, não tenha medo da resposta. Se ele quiser ir, deixe-o ir, tá? Quer saber um segredo? No fundo, os homens amam as mulheres fortes, que sabem o que querem e como querem ser tratadas, que demandam deles, que exigem deles. Eles se conectam mais do que as que deixam o barco correr sem limites postos, daquelas que pagam de descaso. São poucas as mulheres que têm a sabedoria para agir centradas nos assuntos do coração, né? Porque exige autoconhecimento, exige entender as próprias emoções, as próprias necessidades, compreender o ser humano que está à nossa frente, exige a gente ter habilidade de verbalizar de forma gentil, clara, assertiva. E para viver um bom amor, duas características são fundamentais: confiança e competência. A confiança em si mesma, fortalecida pelos processos de autoconhecimento, e a competência, que são as habilidades em comunicação, habilidades comportamentais, como as que você tem aprendido aqui. Ao se posicionar, fará criar uma dinâmica própria do casal, ensinando e aprendendo como as coisas funcionam um para o outro, nascendo assim um relacionamento. Se ele enxerga em você a mulher de alto valor que tem critérios e se gosta e gosta da sua companhia, ele vai fazer as mudanças necessárias para que vocês tenham harmonia. Se ele não mudar após o seu posicionamento, é indício de que ele não está disposto a compartilhar a vida neste momento com você. Neste caso, próximo. O que ele vai responder para mim? Bom, ele pode querer pensar, ele pode dizer que não quer um relacionamento agora, ele pode concordar na hora com o tempo sugerido e te procurar depois para conversar, ou ele pode assumir o relacionamento logo de cara. Tudo pode acontecer e está tudo bem, fique bem. Qualquer que seja a resposta, respeite, não leve para o lado pessoal, tá? Não caia na tentação de reagir ou de posicionar-se como vítima. Né? O que é posicionar como vítima? Ah, você me fez perder o meu tempo, você me fez acreditar que você era diferente e agora isso. Ou então você pode ficar pensando, nossa, eu não sou boa o suficiente, ninguém gosta de mim, eu sou incapaz de ser amada, foi depois que eu falei aquilo e aquilo errado, é porque eu não sou bonita, é porque que ele ia querer ter algo comigo afinal de contas, e etc, etc. Aí você deixa um tanto de caraminholas na sua cabeça. Diversas crenças emergem e a gente fica nos dando chicotes mentais. Não deixe que as caraminholas dominarem a sua mente. Expulse-as com um pensamento mais fortalecedor e um pensamento mais empático, beleza? Traga bom senso. A propósito, quando um homem é honesto com você, seja o que for que ele está dizendo, algo que é legal de se fazer, e a maioria das mulheres não fazem, é apreciar a honestidade. Se o homem te disse algo que foi claramente difícil para ele dizer ou trazer à tona,
Mostre que você aprecia a sinceridade e a coragem dele ao fazer aquilo. Mesmo que você fique com raiva ou frustrada porque você não queria escutar aquilo, né? Seja capaz de apreciar o fato dele ter sido honesto. E aí, ele vai começar a aprender que ser honesto é algo que ele pode ser. Então, ele vai começar a te contar mais e mais coisas. Porque se ele é honesto com você e de repente você cai como uma tempestade sobre ele, você destrói ele com suas palavras, ele não vai querer fazer isso de novo, ele não vai ser honesto para levar ferrada. Essa foi a última vez que ele foi honesto. Porque ele pensa, se eu for honesto, ela vai barbarizar comigo, então é melhor omitir ou mentir. A chave dos relacionamentos é a comunicação aberta, principalmente nos estágios iniciais. As linhas de comunicação devem estar abertas diariamente entre vocês. Conversem sobre tudo, porque é isso que cria uma intimidade real. As pessoas transam, mas não conseguem ser abertas e honestas. Isso é muito triste, tá? Então, valorize uma boa comunicação, porque isso vai edificar e solidificar o seu relacionamento. Um beijo e até a próxima aula.